O Edifício Joelma. A história de terror e mistérios nunca antes reveladas. O prédio foi palco de um incêndio devastador há 44 anos. Hoje, não faltam relatos que fazem do local um dos mais assombrados de São Paulo. Imagine fazer fotos de cadáveres e, quando reveladas, eles simplesmente desaparecerem das imagens. Foi isso que aconteceu com uma das peritas que investigou o incêndio no Joelma. A história é contada por um ex-auditor que esteve no edifício em 2 de fevereiro de 1974, um dia depois da tragédia. Ele ainda relembra os pedaços de corpos espalhados por todos os cantos. Você percebia um corpo inteiro, mas quando virava para vê-lo, encontrava apenas a metade. Meses depois, ele encontrou a perita que fez a revelação sobrenatural. Muitas fotos tiradas de corpos e objetos, quando reveladas, apareceram vazias. O ex-editor também afirma que, 36 horas após o incêndio ter começado, ainda havia uma coluna de concreto fumegante. Ele foi voluntário da Defesa Civil do Estado de São Paulo e também trabalhou no local 3 dias antes do incêndio. Na noite de 2 de fevereiro, foi convocado para dar suporte aos bombeiros. Ao chegar no 19º andar, uma cena marcaria para sempre a vida desse senhor. No banheiro, tinham 2 moças. Estavam abraçadas, mortas, em pé e coladas. Não tinham cabelos e nem roupas. A entidade. Reze o Salmo 91. O mais poderoso dos cânticos para protegerem-se dos maus espíritos, sempre quando estiverem em locais semelhantes aos da náutica. São Paulo, ano de 1892. Centro. A tapera resistia ao tempo encravada no meio do matagal. Assolado por ratazanas tão sombrias quanto a escuridão, marcava os tempos cruéis dos açoitamentos, das torturas e das mortes de escravos fugidos. As paredes caladas, agora enegrecidas e com o reboco se desmoronando, escoravam as telhas quebradas de barro cozido. Uma janela de madeira apodrecida pendia-se ao lado da entrada, uma abertura negra, densa, sem porta. Seu aspecto sinistro afastava a vizinhança que procurava construir suas casas distantes daquele lugar amaldiçoado. Ninguém sabia quem a havia construído. Residia ali um espírito maligno, segundo diziam os relatos da época. Contava-se que, naquelas noites sem lua, um grito arrepiante de lamento vindo de dentro da tapera espalhava-se pelo vale. Nada se movia. As criaturas encolhiam-se, paralisadas pelo pavor. Aquele ganido congelante. Um silêncio alucinador se fundia com as trevas. Quem se arriscasse a olhar pela janela de suas casas veria algo sobrenatural que se movia lentamente na frente do barraco, acompanhado por enormes ratas negras. Sua forma etérea, escura, adquiria a aparência humana, de cabeleira escura, tão longa que alcançava seus tornozelos. A figura demoníaca delineava-se na escuridão por seu negror profundo, mais profundo do que a noite. E então,
Um fedor de enxofre varria toda a região. Vezes acontecia de um espectro rastejar-se como um lagarto com a cabeça virada para trás. Os cabelos desgrenhados cobriam-lhe a cara com uma cena tão macabra que congelava a espinha dos curiosos. Por muitos anos, as aparições e os urros de lamento da besta continuavam sem que ninguém ousasse derrubar a tapera. O pavor de que a entidade pudesse grudar-se ao corpo de quem a havia destruído sua moradia acovardava até os mais céticos e corajosos. Testemunhas afirmavam que outra coisa estranha acontecia a pouca distância daquele lugar, em um casebre com um teto de sapê. O pranto de um recém-nascido, batizada de Benedita, se fundia à lamúria da entidade. Um choro incessante de uma cria nas noites sem lua. A vida e os anos correram. Engenheiros e operários com grandes e poderosas máquinas chegaram derrubando casas e rasgando a terra para o loteamento. A abertura das ruas e avenidas. Bem ali, na beira daquele terreno maldito, iniciara a construção de uma via e, ironicamente, passou a chamar-se de Rua Santo Antônio. São Paulo, 1920. Brás. No segundo andar de um sobrado recém-construído, na rua Ricardo Gonçalves, esquina com a Avenida Celso Garcia, a jovem Benedita, 28 anos, ocupava-se dos afazeres de doméstico. Nas tarefas dedicadas de uma casa, trabalhava como um funileiro. Sua natureza colérica, impaciente, descuidada, afastava-se dos empregados. Aquele era seu terceiro trabalho nos últimos 10 meses. Pudera, coisas bizarras sempre aconteciam com Benedita. Cachorros rosnavam e gatos se ensavam na sua presença. Acidentes inexplicáveis em casas e lojas por onde passava. Naquele sobrado não poderia ter sido diferente. E desde o primeiro dia do seu trabalho, grande quantidade de água escura e mal cheirosa escorria pelas paredes do andar térreo, onde funcionava uma farmácia. A infiltração descia do piso superior, trazendo vermes e danificando prateleiras, drogas e medicamentos do laboratório. Nenhuma causa para o problema foi encontrada. A podridão vinha do nada e seguia para o nada. Rapidamente o caso se espalhou pelas redondezas e a multidão de curiosos se aglomerava no local para ver a casa mal assombrada. Semanas depois, os moradores abandonaram o sobrado e Benedita perdeu o emprego. A vida continuava, mas os problemas forçavam-na a isolar-se em casa. Agora, um barracão no mesmo terreno onde havia nascido no começo da Rua Santo Antônio. Benedita não sabia, mas uma entidade escura que rastejava como lagarto, com a cabeça virada para trás, os cabelos desgrenhados, cobria-lhe a cara, seguia onde fosse. São Paulo, 1948. Rua Santo Antônio, Centro. A casa espaçosa possuía um quintal que se estendia pouco mais de 50 metros ao fundo. De arquitetura comum aos anos 30, revelava sinais de maltrato, paredes enegrecidas pelas infiltrações e pelos fungos, que lhes davam a aparência de mausoléu. Seu aspecto sinistro assombrava os moradores do bairro. Nas noites sem lua, ouviam-se longos e arrepiantes gemidos de lamento que saíam dos fundos do quintal.
Os curiosos que se esqueiravam para ver o lado do muro gelavam os ossos com a visão macabra de uma entidade que se rastejava como um lagarto, com a cabeça virada para trás. Os cabelos desgreados cobriam-lhe a cara. A casa fora construída pelo marido de Benedita, morto em um atropelamento na mesma rua. A mulher, então, com 56 anos, aparentava 70 ou 80, ou qualquer coisa acima disso, pois seu rosto estava tão estragado e velho quanto a parede da sua casa. Com a saúde debilitada pelo câncer na perna, Benedita vivia com os 3 filhos, Maria Antonieta, de 19 anos, epiléptica, paralítica, Cordélia, 23, e a esquizofrênica Paula, 26 anos, que não apresentava nenhuma doença congênita, mas possuía o caráter explosivo e irradiço da mãe. Essa realidade anunciava uma desgraça iminente. Em fins de novembro, o sumiço de Benedita e suas filhas despertou a desconfiança dos vizinhos. Acionada, a polícia invadiu a casa e no fundo do quintal encontraram os cadáveres em decomposição das 3 mulheres, assassinadas e enterradas em um poço pelo filho e irmão. Paulo suicidou-se no mesmo dia da descoberta dos corpos. A casa permaneceu fechada por vários anos, até que fosse derrubada junto a outros no bairro para a abertura de um estacionamento. Ninguém suspeitava, entretanto, que o poço do crime foi escavado exatamente sobre o local onde, meio século atrás, existia uma tapera amaldiçoada de paredes enegrecidas e infestadas de ratazanas. São Paulo, 1969, centro. A poucos metros de um terreno condenado, homens e máquinas abriram valas, erguiam estruturas e puxavam cabos, e checavam projetos para a construção de um imponente prédio de 25 andares, constituído de salas de escritórios e divididos em 2 torres, norte, com a frente para a Avenida 9 de Julho, e a sul voltada para a Rua Santo Antônio. Esse edifício, dotado dos mais modernos sistemas de incêndio, segundo seus construtores na época, receberia o funesto nome de Joelma. Fonte: Estado de São Paulo, 27/2/1920. Jornal de Notícias de São Paulo, edição 795, de 24/11/1948. Galera, se inscreva no canal Conhecendo o Sobrenatural, ative o sininho das notificações e compartilhe os vídeos do canal nas redes sociais. Se inscreva também no canal Conhecendo o Sobrenatural. O link vai estar na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até o próximo relato. Fui, tchau. Obrigada pela presença de todos vocês. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se, ative o sino das notificações. Se tiver alguma história, mande para a gente. Muito obrigada a todos. Até a próxima reunião do Clube do Além.